a última hora do dia de amanhã, que amanhã seria um pouco mais curto, e a gente propôs trazer para hoje, não comprometendo em nada o conteúdo, apenas esticando um pouquinho mais hoje, né? A uma hora que ia ser amanhã, a gente leva para hoje, e amanhã você fica mais à vontade. E você também nos ajuda, como o pastor nos ajudou, porque nós estamos numa jornada desde domingo. Domingo eu preguei 2 vezes, aí eu vim de segunda até aqui. Aqui é como se fosse 2 pregações, 1h30. E aí eu tenho que estar num retiro sábado, bem cedo lá em São Luís, pregar de manhã e de noite, né? E volto no domingo para minha cidade, para exercer minha cidadania. Então assim, e logo na quarta-feira viajo para o exterior com a minha esposa, em uma caravana. Então assim, está tudo muito corrido, mas tudo dentro do planejado. Então assim, amanhã a gente está recebendo nosso filho que estuda fora, então amanhã a gente pode passar um tempinho a mais com ele, né? E eu agradeço muito a compreensão de vocês, amém? Acredito que de alguma forma, né, em outras oportunidades a gente vamos nos ver sim, se esse projeto for desejo do coração dos pastores ir mais fundo, no sentido de preparar uma equipe, a gente vai estar à disposição, e isso a gente coloca diante de Deus e desde já agradece, amém? Eu quero que você fique de pé para a gente orar, para a gente iniciar. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor. Nós entendemos que não é uma agenda, nós entendemos que vai trazer marcas profundas e necessárias, Deus, para a nossa jornada pessoal, familiar e ministerial. Obrigado, Deus, por tudo que já está acontecendo nesse lugar. E nesse lugar eu me refiro às pessoas que estão aqui. E por extensão, as pessoas que serão alcançadas pelas que estão aqui, Deus. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Ela tem a capacidade de ser como um martelo que esmiuça a penha, a rigidez do nosso coração. Obrigado por tudo aquilo que está sendo, ó Deus, desconstruído para ser reconstruído no Senhor, Deus. Eu entrego cada vida nas Tuas mãos, Pai. Eu entrego, Deus, o propósito de estarmos aqui essa semana em Tuas mãos. E eu creio, Senhor, que as raízes que estão sendo curadas, buscando, Senhor, aquilo que é necessário para trazer entendimento e sabedoria e maturidade. Assim nós entregamos tudo que queremos falar nessa noite. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Hoje nós queremos também apresentar para você. Você vai receber muitos presentes. Hoje à noite mesmo eu vou passar para o pastor, né? E ele vai repassar depois de alguma forma para vocês tudo aquilo que nós prometemos, os e-books, né? Você vai receber uma ministração extra que não está nessa apostila, o resgate da identidade. Você vai receber o livro Vença a Guerra na Sua Mente em PDF, amém? Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Você vai receber todos os slides que foram ministrados aqui, tá? Você não precisa se preocupar em tirar foto, você vai receber todos eles na ordem que aparece. E mais, né? Agora isso é assim, reservado. Você vai receber as gravações em áudio de tudo que está sendo gravado aqui, né? Agora, você não pode compartilhar essas gravações. As pessoas não vão entender. Elas não, sabe? É como se você está dando uma feijoada para uma criança recém-nascida. Ela não vai conseguir digerir, entender. Há um contexto aqui, há um ambiente, amém? E aí eu peço que você não compartilhe com as pessoas, mas escute. Você vai escutar tudo que a gente está falando aqui de novo, vai guardar. E aqueles que são chamados para viver isso, com certeza vão se aprofundar mais ainda. E a gente vai te dar aqui umas literaturas, amém? Aqui é o meu Instagram, se você quiser acompanhar, mas nós temos um Instagram
Escola de Curso. Instagram é uma mídia, mas lá a gente vai também colocar, né, assim, algumas fotos com a permissão do pastor para colocar lá, só para divulgação, viu, gente? Amém? Bom, vamos começar aqui, indicação de livro. Esse livro aqui é o livro padrão, e esses livros aqui são livros que você encontra na editora Jocum, no site da editora Jocum. Você não vai encontrar esses livros em qualquer livraria. Esse livro aí é esse aqui, o primeiro, né, que é o Pastoreamento Inteligente, o padrão de aconselhamento na libertação. Na verdade, é um manual que o Cote fez de treinamento, né? Depois vocês podem, o pastor, adquirir o manual, estudar juntos, né? É muito bom para aprofundar. Aqui a gente só faz um resumo, né? É muito pouco tempo. Então esse manual é o que ele, na verdade, ministra lá durante 15 dias. São 4 horas de manhã, 4 horas à noite, então são 8 horas por dia de ministração. Aqui a gente está fazendo 1h30, então lá é muito mais profundo. Esse livro aqui é sensacional, é um livro que ele vai falar dos 13 primeiros capítulos de Josué. Ele vai explicando, dentro da cura interior, amém? O que cada capítulo representa, né? Então ele vai explicando o que é vencer Jericó, como é que a gente é derrotado para Ai, e enfim, o que é os gibeonitas da nossa alma. Tudo que tem lá no livro de Josué, do capítulo 1 ao 13, é explicado. Esse livro é sensacional, gente, né? Ele não é um devocional, ele é um livro que explica os capítulos, tá? A face oculta do amor já é para uma área mais da sexualidade, sabe? Vocês vão ter todos esses slides aqui com esses livros, tá? É uma área, é um livro de fraudação do amor, da manipulação, que acontece muito. Todos esses livros, eles não são assim livros para você estudar para pregar, é estudar para você aprender e aplicar, sabe? E ensinar, né? Assim, em ambientes que você tem essa oportunidade para ensinar. Esse livro aqui, ele é sensacional. Ele é um livro diferente do que a gente tem visto muitos líderes sobre livros de liderança, falando sobre dicas de como ser um líder, de estratégia. Não, esse livro não fala nada disso. Ele fala da cura. Ele diz que o líder vem antes da liderança. E ele fala da cura, ele fala do perfeccionismo que pode atingir o coração de um líder ao ponto dele achar que está sendo excelente, mas está sendo exigente. Ele fala dos batismos de Naamã na vida de um líder. Ele fala que são fundamentais, amém? Então a cura do líder, além de servir para você, vai servir para você mapear líderes. Fala da distorção da autoridade, por que uma pessoa não obedece à autoridade de um líder, de um pastor, e vai caminhando por aí. Isso aqui a gente estuda na IFOL, a dinâmica da personalidade, né? É um curso, você vai mapear as pessoas, saber quem é passivo, saber quem é temperamental, você vai entendendo as pessoas. Gente, quando a gente entende as pessoas, a gente lidera com mais ferramentas. Você está entendendo? Aí você não padroniza o atendimento dos seus líderes. Não, esse líder aqui, ele tem que ter um atendimento mais especializado. Esse aqui é na área do relacionamento, esse aqui é na área da sexualidade, esse aqui é na área da paternidade. Você vai... A lei, a moral e o divórcio é uma orientação, principalmente numa época de muito divórcio dentro da igreja. A porcentagem do número de divórcio dentro da igreja já se equiparou à porcentagem do número de divórcios lá no mundo. Então a gente tem que se preocupar muito com isso. Nós estamos tendo uma geração hoje de jovens que estão se separando rapidamente, casam rapidamente, se separam rapidamente, pouca resiliência conjugal, não consegue suportar as estações adversas e pensa rapidamente e o divórcio ele tem consequências espirituais. Só para você ter uma ideia, é como colar 2 folhas em branco. A Bíblia diz que quando você casa com uma pessoa, você se torna uma com ela, né? Então você cola 2 folhas em branco, espera secar, e depois tenta separar elas.
vai ficar o pedaço de uma, não, alguém sai ferido. Então o divórcio tem feridas profundas nos cônjuges e nos filhos, né? Isso aqui é tipos de família, já para quem trabalha no Ministério da Família, é muito bom. Família caótica, família com regras, família com vínculos, família protetora e família aglutinada. Aí você vai mapeando famílias, você já sai do campo pessoal e já, quem trabalha com famílias, com casais, já vai tendo ferramentas para entender. Paz, a família de fulano é uma família aglutinada. Lá não tem unidade, é só número, só tem quantidade, não tem qualidade. Aí você vai definindo as famílias. Conflitos conjugais, também fala de casamento, quebras de aliança, e como manter a aliança no casamento. Porque, gente, o que mantém um casamento não é o amor romântico. O que mantém um casamento é o amor sacrificial, uma cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, assim, o amor de Deus foi provado numa cruz, não fazendo um coração. Entendeu? Então, assim, o amor romântico, ele oscila. Não tem mais aquela beleza, não tem mais aquelas palavras românticas, não tem mais aquela carícia do início. Parece que, sabe, essas coisas se acabaram. Aí é hora de entrar o amor sacrificial, o amor da aliança, o amor do compromisso. O nível mais profundo de relacionamento que você pode manter com pessoas não é o nível de amizade, de simpatia, é o nível de aliança. Uma aliança tão profunda que as circunstâncias não vão quebrar. Então, o casamento se mantém com amor sacrificial e não com amor romântico. Esse livro aqui todo mundo precisa ler, gente. Raiz da Depressão. É o melhor livro que aborda sobre depressão. Eu ainda não li nenhum livro, eu leio muitos. Inclusive o meu pastor me recomendou que eu fizesse um curso de psicologia. Minha esposa já faz, e ano que vem eu vou começar um curso de psicologia para dar mais ferramentas ainda para o que eu já faço, que eu trabalho com a cura interior. Então, ouvindo a voz de uma autoridade, eu senti que realmente eu posso fazer isso e me ajudar bastante. Então, Raiz da Depressão. O Cote faz uma abordagem científica, filosófica e espiritual. Então, assim, você pode muito bem falar da depressão, sabe, nessas 3 esferas. Aí você pode pegar uma pessoa, mapear ela e encaixar ela em uma dessas esferas. Não, essa pessoa tem depressão por causa de uma questão biológica, os cromossomos, os hormônios, é a genética. Pode ser que a depressão venha disso, gente. Mas pode ser uma questão existencial, né? Ela não encontra respostas, ou pode ser espiritual, houve um ataque na sua saúde espiritual, um abuso, um aborto, essas coisas que a gente já falou. Então, você aprende a mapear. Porque se você perceber que é só espiritual, não precisa você mandar para o médico. Vamos tratar aqui. Mas se você esgotou o tratamento espiritual, não deu jeito, eu vou encaminhar para um tratamento também, né? Então, você esgota todas as possibilidades. Esse livro aqui foi o primeiro livro que eu li do Cote que marcou a minha vida. Ele vai falar muito de orfandade, ele vai te dar uma base para você falar de paternidade. Que virou moda, todo mundo falar de paternidade. Tratou de orfandades. Então é um livro muito bom, ele fala do avivamento do odre novo. Porque ele diz no livro, todo mundo quer o vinho novo, mas não se preocupa em ser um odre novo. E o vinho novo no odre velho vai estragar tanto o vinho quanto o odre. Ele fala da síndrome de Sansão. Muito poder e pouco caráter. Sansão era cheio de poder. E nós vamos falar daqui a pouco disso, sobre descontaminar o seu chamado. Tem muita gente viciada em poder, mas com pouco caráter. Você se lembra que o versículo que a gente terminou ontem? Isaías 9, 8. Uma palavra foi lançada sobre Jacó e ela se cumpriu em Israel. Jacó e Israel, humanamente falando, era a mesma pessoa, mas espiritualmente falando, eram níveis
diferentes, porque ele se tornou um odre novo. E Sansão era um cara cheio de poder, mas à noite ia se prostituir com as filisteias e, sabe, brincou demais com Deus, brincou. Então, existe essa síndrome de Sansão, muito poder e pouca força moral. Esse odre não suporta o vinho novo. Amém? Isso aqui já é o livro do Alcione Emery, que eu prometi esse livro, eu também vou colocar esse livro digital para você. Físico, psicológico, espiritual, qual a origem do seu problema? Você vai aprender a discernir as esferas, essas 3 esferas, e vai aprender, né? Se o problema de uma pessoa é um problema físico, que ela tem que tratar com a medicina, se é um emocional, que ela tem que tratar com a psicologia, ou é um espiritual, que tem que tratar com a igreja. Então você vai aprendendo a mapear as pessoas. Família doente, filho ferido, é as consequências de uma família disfuncional nas próximas gerações. É muito bom ler também, para embasar. Aqui já fala de maldições, Alcione Emerick. Alcione Emerick ensinou muito o Cote. Então, heranças do passado, como iniquidades familiares podem aprisionar sua vida e gerações. Aí você já vai ter uma base do que acontece com o pecado, que vai percorrendo as 4 gerações, sem ser estancado. E é um pecado que vai, sabe, se transferindo de pais para filho. E contaminação espiritual, tem uma frase aqui que eu gosto de usar muito nesse livro, né? Está aqui o laser, que diz assim: no passado, muitos morreram pelo cristianismo. No presente, muitos morrem de... Então ele vai explicando o que é a contaminação espiritual, que pode contaminar o seu ministério, até o desejo por cargos, poder, dons, coisas assim que você não filtra pelo Espírito de Deus. Anote essa passagem bíblica, 2 Coríntios 11, 13. Tem mais um livro aqui, esse aqui, Iniquidade, tá? Que é um livro sobre iniquidade, são pecados que percorrem gerações. 2 Coríntios 11, 3 diz assim: mais receio, é Paulo falando para uma igreja, mais receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Jesus Cristo. Paulo estava falando para uma igreja que tinha todos os dons, a igreja de Coríntio. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, ele fala: vocês têm todos os dons. Mas no capítulo 3 de 1 Coríntios, ele diz: vocês são carnais. E eu tenho que dar leite para vocês, eu não posso dar um alimento sólido para vocês. Uma igreja cheia de dons, mas uma igreja ainda imatura. E ele diz: olha, vocês estão se distraindo, vocês estão se desviando. Eu gosto de uma definição de distração do pastor Luciano Subirá. Ele diz que distração é colocar a coisa certa no lugar errado. Sabe? E ele usa aquela parábola que Jesus contou de um senhor que fez um grande banquete, pastor, e mandou convidar as pessoas. Aí um disse assim: não, eu acabei de comprar uma junta de bois, eu vou lá experimentá-los. Ah, não, eu acabei de casar. Ah, eu comprei uma terra, eu vou lá observar. Do banquete, do relacionamento, da mesa com Deus. E é possível que isso aconteça. E ele conta um caso de que o filho dele queria muito um videogame. E ele relutou até que comprou o videogame para o filho dele. Antes do videogame, quando ele chegava de viagem, o filho dele estava na porta, pulando, esperando ele. E abraçava ele. Depois do videogame, quando ele chegava, ele dizia: cadê o Israel? Aí ele dizia: pai, eu estou aqui, deixa eu só terminar essa fase que eu vou falar com o senhor. E ele percebeu que ele perdeu o filho dele para o videogame que ele deu para o filho dele. Você consegue compreender isso? Profeticamente? Tem coisas que Deus pode te dar, mas com muito receio, sabendo que Ele pode, Ele pode, sabe, ser esquecido por você, pelo que Ele te deu.
Aí ele vai ter que falar a mesma coisa. Então, a gente precisa. E a distração, ela causa o comprometimento da identidade. E é isso que a gente vai falar agora, né? Só para você ter uma ideia, há uma... Acho que não está passando... obrigado, Anderson. Certo, agora voltou. O resgate da identidade. Sabe quando é que a gente perde a nossa identidade? Quando a gente começa a colocar coisas que Deus não mandou. Se você quiser, anota essa frase, não está na apostila. Amém? Tire do seu coração tudo o que tira você do coração de Deus. Amém? Tire do seu coração tudo o que tira você do coração de Deus. Se tem alguma coisa que tira você do coração de Deus, então você tem que tirar do seu coração, né, pastor? Não está em sintonia, não é apareceu com a camisa com essa frase. Tire do seu coração o que tira você do coração de Deus. Porque de fato é assim que acontece. Jesus, ele chega no templo, e ele percebe ali cambistas, mesas, gritaria, animais, e o que ele faz? Ele pega um chicote e ele começa a derrubar as mesas, ele expulsa os cambistas. É uma cena até assim bem curiosa, porque talvez alguns acham que Jesus pecou ali, mas ele não pecou, ele não estava zangado. Jesus estava mostrando o excesso de zelo que ele tinha pelo templo. Ele sabia o significado literal e profético do templo, ele sabia que nós somos o templo do Espírito Santo. Então ele estava fazendo algo ali que representava, sabe, um zelo com o templo, nos ensinando. E ele expulsa aqueles cambistas dali, aqueles animais, aquela feira que estava dentro do templo. Às vezes ele comprava o animal lá para sacrificar, não tinha problema. Só que aquilo não era para ser feito dentro do templo. Aquela venda de animais era permitida do lado de fora do templo, pastor. E aqui vem uma chave: não coloque para dentro o que tem que ficar lá fora. Amém? Porque se você colocar para dentro o que tem que ficar lá fora, vai congestionar, vai comprometer. O que Jesus disse naquela hora? Isso aqui é casa de oração, e vocês estão fazendo disso aqui um covil de salteadores. Jesus estava dizendo, isso aqui está perdendo a identidade que Deus deu para isso. Quem é o templo? Somos nós. O que significa ser casa de oração? Lugar de conexão com Deus. Quando você ora, você está em conexão com Deus. Mas aí se está cheio de mesa, cambistas, gente gritando, vozes concorrentes, como é que você está tendo uma identidade compatível com o seu relacionamento com Deus? Não está, você está congestionado, você está cheio de coisas vazias, tá bom? Se você, diga para alguém que está do seu lado, não fique cheio de coisas vazias, porque se você fica cheio de coisas vazias, você fica cheio de entulho, coisas que não têm significado para o seu propósito, para a sua vida, e compromete a sua identidade. E sabe, tem uma frase que eu gosto muito, essa aqui está na apostila: antes de Deus resolver nossos problemas, Ele tem uma prioridade. Qual é? Qual é? Nos resolver. Jeremias capítulo 1. Antes de Deus corrigir a visão de Jeremias, Ele corrige a identidade de Jeremias. Ele diz, com você assim eu não vou poder te usar como profeta. Sua identidade foi afetada por alguma coisa, você está infantilizado. Eu até falei isso aqui já. Não, nós precisamos corrigir isso, Jeremias. Sabe como é que Deus, Ele resgata a tua identidade? Sabe como é que Ele corrige a tua identidade? Como Ele faz com Jeremias. E Jeremias, não digas, eu não passo de uma criança, não fale mais isso. Porque as palavras que eu colocar na sua boca, é as palavras que você vai falar. O que Deus estava dizendo ali? Jeremias, tira as palavras da tua boca que você fala, e coloca as minhas palavras na tua boca. E a partir desse momento, Jeremias, ele passa a ter uma nova experiência na sua identidade. Aí Deus faz uma pergunta para ele: Jeremias, o que você está vendo?
Ele diz, uma vara de amendoeira. Enquanto todas estão sem folhas, sem frutos, a amendoeira já está frutificando. Ela se move numa estação antecipada. Por que você acha que Deus disse assim? Vistes bem, Jeremias, porque eu zelo sobre a minha palavra para a cumprir. Porque a partir do momento que Jeremias teve a sua identidade corrigida, ele passou a enxergar corretamente o propósito e o futuro que Deus tinha para ele. Vocês estão entendendo, gente? Antes de Deus corrigir a sua visão, o seu ministério, a sua estratégia para crescer, Ele vai corrigir a sua identidade. Antes dele resolver os seus problemas, Ele vai te resolver. Aí sim você vai enxergar corretamente. Você vai enxergar como um estilista. O estilista, ele desenha para a sua estação. Eu não vou vestir um negócio desse. E quem sabe você está com uma aí agora. É ou não é? Achou estranho porque estava fora da sua estação. Você não estava vendo. Você não estava vendo como o estilista estava vendo. Ele vê à frente. Imagine só, eu tenho um livro chamado Cultura Vertical, que já esgotou, e eu falo de um homem no primeiro andar, e de um homem que mora no 20º andar do mesmo prédio. Eles estão vendo a mesma coisa? O primeiro andar está vendo a piscina, o estacionamento, gente passando na janela. O 20º andar está vendo um horizonte infinito. Aí essas duas pessoas vão conversar. Eu falo no livro que é Jesus e Nicodemos. Aí Jesus diz assim, olha Nicodemos, você nasceu de novo. E o quê? Ele pesquisa todo o arquivo teológico, filosófico dele, e ele não encontra essa expressão. O que é nascer de novo, Senhor? Eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe? É por isso que eu falo nesse livro, lá de Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, quando João está na ilha de Pátimo, isolado, não tem mais nenhum discípulo, todos haviam sido assassinados. João, o discípulo amado, estava lá. Aí Deus diz assim para ele, ei João, sobe aqui, que eu te mostrarei as coisas que virão depois. Por que Deus estava chamando João para subir? Para ele não apenas olhar para o alto, mas para ele olhar do alto. Então, quando você está no 20º andar, você está vendo coisas que as pessoas no primeiro não estão. Aí, pastor, como é que a gente conversa com um tipo de pessoa como essa, do primeiro andar? Manda ele subir. Diz aqui, sobe aqui, e eu te mostrarei o que eu estou vendo. Porque quem está vendo do 20º andar, está vendo um horizonte muito maior. Amém? Está vendo uma coisa muito mais profunda. Então a gente precisa renovar a nossa mente. Você não vai ter a sua identidade corrigida com uma mente velha, com uma mente religiosa, com uma mente humanista. Olha gente, Jesus não tinha problema de expulsar o demônio de uma pessoa. Mas Jesus teve muita dificuldade de tirar o humanismo do homem. É difícil, pastor. Demônio a gente expulsa em nome de Jesus. Humanismo não sai assim não. Uma pessoa cética, uma pessoa religiosa, sabe? Eu estava estudando o período interbíblico, que vai final do Antigo Testamento e início do Novo Testamento, foram 400 anos. Na nossa Bíblia é só uma página. Mas foi 400 anos. E eu falo isso na escola de intercessão profética que eu tenho, porque durante esses 400 anos Deus não falou, não havia profecia. E sabe o que nasceu no meio desses 400 anos, estudando a teologia? Eu descobri os fariseus, os saduceus, eles nasceram nesse período, onde não havia profecia, ninguém escutava a voz de Deus, sabe? Onde não há o profético, sempre haverá o religioso. E como não havia profecia, nasceu religiões. Aí o homem começou a transformar os 10 mandamentos em 613 mandamentos. É por isso que tentaram pegar Jesus. Qual é o mandamento mais importante, Jesus? Tinha 613 mandamentos naquele momento. Ninguém conseguia cumprir esses mandamentos. Então é muito congestionamento.
vai contaminando a gente vai perdendo. É muita coisa que a gente vai colocando na mente. Cuidado, você precisa fazer uma auditoria dos seus pensamentos. Vença a guerra na sua mente, mude o seu pensamento, mude a sua vida. Isso aqui não é um livro de psicologia não, é de um pastor chamado Craig Groeschel. Ele tem uma igreja relevante, você pode assistir alguns vídeos dele em português. Ele fala dicas importantes de liderança. Esse pastor aqui, pastor Gilberto, ele é uma inspiração para o Carlitos Paz, para o Marcos Madaleno. Eles gostam muito do pastor Craig Groeschel. Inclusive ele lançou um livro agora que eu tenho ele, ganhei de presente, Lidere com isso em mente, né? Ele vai falar justamente de você ter uma mente renovada, e aqui ele diz assim, sua vida, eu falei essa frase aqui no início, está indo na direção dos seus pensamentos mais fortes. Agora a grande questão é, quais são os seus pensamentos mais fortes? Porque assim como imagina na sua alma, ele é. O que você está pensando mais? O que você pensa mais é para onde a sua vida está indo. Então faça uma auditoria dos seus pensamentos. É a frase aqui, eu coloquei ela aqui, ó. Sua vida sempre estará em movimento na direção dos seus pensamentos mais fortes. É muito importante perceber isso. Por quê? Porque os pensamentos mais fortes, eles vão criar um caminho automatizado para você. Nesse livro ele fala o seguinte, se você passar 100 dias pelo mesmo local, o que vai criar? Um caminho. E a ciência mesmo diz, é uma via neural. Todas as vezes que você precisar, né, resolver um problema, pensar em alguma coisa, você vai adotar aquela referência daquele caminho para você. Só que tem gente que faz caminhos errados, caminhos de morte, caminhos de medo, né? E aí, as câmeras mostrando alguém assassinando alguém, sendo atropelado, se você expor sua mente a essas coisas, você vai ficar com medo de sair de casa. A minha mãe começou a viver isso. A minha mãe viveu uma depressão severa. E a minha mãe, ela não saía do quarto, ela não tomava banho. Quando eu soube disso, ela já estava no nível avançado. Eu peguei o meu carro e taquei para São Luís. Sabe o que as pessoas da igreja estavam dizendo? Olha, irmã, isso é algum pecado na sua vida, vamos orar, esse demônio da depressão. Ó, minha irmã, jejue. Eu peguei a minha mãe, trouxe para Bacabal, ela passou 30 dias comigo, eu ministrando na vida dela. Ela saiu lá de casa boazinha. E por que eu digo que ela saiu boazinha? Porque depois que ela saiu lá de casa, ela construiu uma casa de 2 pavimentos, depois de uma depressão severa, que nem queria tomar banho. Ela construiu uma casa de 2 pavimentos, todo dia, sujeira, aquela coisa toda. Como é que uma pessoa com depressão, né, vai conseguir fazer isso? Eu disse, depois de 9 meses eu disse, mamãe, a senhora nasceu de novo, a senhora venceu a depressão, e nunca mais ela teve depressão. Mas eu ministrava a palavra diariamente, eu lia a palavra para ela ali na cama, no quarto da minha filha triste, e eu lendo salmos, mãe, eu ministro isso na sua alma, mãe, eu declaro que esses pensamentos negativos estão saindo, Deus está jogando água limpa nesse copo com água suja, e de tanto entrar água limpa, vai sair toda a água suja, mãe. E eu fui ministrando na vida dela, sabe? E ela nunca esqueceu essa experiência. Então, é assim, a gente precisa vencer esses pensamentos. Como é que eu faço, pastor, para vencer um caminho que já está feito? Tem que andar por outro lugar que não tem um caminho, né? E você vai ter que andar 100 dias. Enquanto você está andando por esse novo caminho, criando um novo caminho, aquele caminho velho, o que está acontecendo? Ele está se fechando. Ninguém pisa mais lá. Você não pisa mais lá. Está nascendo grama, mato de novo lá, não tem mais caminho. Você está abrindo um e fechando o outro. Isso é renovar a sua mente. Coloca a palavra de Deus aí dentro, todo dia, toda hora, todo momento. Amém? E aí você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não fica alimentando pensamento ruim. Por exemplo, como esses aqui. Eu não sou bom o suficiente. Eu não sou inteligente.
Meu passado é muito ruim para Deus me usar. Eu não consigo confiar nas pessoas. Não gosto da minha aparência. Não sou bom em finanças. Não consigo mudar. Nunca conseguirei um bom trabalho. E coisas assim. Teve um último ali. Deus errou ao me criar. Se você alimentar esses tipos de pensamento, sabe? Você vai se autodestruir. Se autodestruir, gente. Então a gente está falando de você resgatar a sua identidade, não é com técnicas de coach, não é com técnicas, sabe, simplesmente de liderança. Nós estamos falando para você resgatar a sua identidade com a palavra de Deus. Cada coisa dessa tem o seu lugar. Técnicas de coach têm o seu lugar e é muito importante para quem vai trabalhar no empreendedorismo, aprender mesmo, tudo tem o seu lugar, gente, mas tudo está submetido à soberana vontade de Deus. Você sai de uma visão distorcida de você mesmo, e se você tem uma visão distorcida de você, que é o que o diabo gosta de fazer, qual é a maior crise hoje? A maior crise da humanidade não é crise financeira, não é crise política. A maior crise da humanidade se chama crise de identidade. Quando você tem uma crise de identidade, você vai ter uma crise de objetividade. Não sabendo quem você é, você não vai saber para onde deve ir. Amém? Se as suas raízes estiverem doentes, você não vai dar frutos saudáveis. Então assim, quando você conhece a sua identidade, sua origem em Deus, você sabe qual é o seu destino. E tem muita gente perdida, a começar, por exemplo, pela sua própria vida pessoal. Tem gente querendo fazer alguma coisa que está fora do seu dom. Quem escolhe isso aqui e tal? E se todo mundo for médico? Todo mundo nasceu para ser médico? Não. Tem gente que se formou em médico e não é médico, não foi chamado para isso. Eu te aconselho a assistir um vídeo. O vídeo se chama Prestação de Contas no YouTube. Amém? É muito impactante. Eu vou colocar um vídeo aqui, mas não é esse. Esse vídeo que eu vou colocar aqui é sobre a mordomia do corpo. Nós já abordamos o espiritual, estamos abordando o emocional aqui na Bíblia e vamos abordar o corpo também, as 3 dimensões. Esse vídeo fala do momento em que Deus vai chamar as pessoas para prestar conta. Aí ele chega para um homem e diz assim: pastor fulano de tal, apresente-se e preste conta dos seus atos na terra. E aí ele diz assim: não, eu não sou pastor, eu sou um contador. Aí ele disse: pastor fulano de tal, cadê as 100 e poucas, assiste isso no YouTube, é impactante. Ele disse: se você tivesse escutado a minha voz, prestação de contas, né? Você teria entendido o que eu te chamei para fazer. Agora tudo o que está relacionado a esse homem será apagado. Servo mau e infiel. Aí ele chega e chama contador fulano de tal. Primeiro ele chamou pastor. Ele disse: não, sou pastor, sou contador. Segundo ele chama contador fulano de tal, apresente-se. Aí disse: não, eu não sou contador, eu fui um pastor. Quem mandou você ser o pastor? Eu fui um pastor de uma igreja de 700 membros. Não te chamei para ser pastor, eu te chamei para ser um contador. Você seria uma pessoa muito rica, você abençoaria as minhas igrejas, e mais de 100.000 almas se converteriam com a sua obra missionária. Minha serva fulana de tal, apresente-se. Ela diz: eu lamento muito, eu não viajei, eu não preguei o evangelho nas nações, eu não fui uma pessoa conhecida nas igrejas. E aí o Senhor disse para ela: quem disse que eu chamei você para ser pregadora? Quem disse que eu chamei você para ir para as nações? Serva boa e fiel, eu te chamei para cuidar de 2 filhos. E esses 2 filhos se tornaram 2 grandes evangelistas que ganharam milhões e milhões de almas para meu reino. Entra no meu gozo, serva boa e fiel. Isso é só para, sabe, gente, nesse dia não vai ter mais
Sabe, como você se justificar? Você só vai prestar contas. Então, avalie se você está no lugar certo. Estava em São Luís, no shopping, aí eu sentei nessa mesa, eu me multipliquei por 5. E aí eu fiquei olhando nos espelhos, eu fiquei 5 de mim mesmo ao redor de uma mesa, sentado. Aí eu disse para minha filha, tira essa foto aqui, filha. Tirei. Aí eu botei no meu feed. Se você voltar bastante feed, você vai ver lá. Aí eu boto assim, eu botei uma legenda, marque uma reunião com você mesmo. E eu faço isso semanalmente. Eu tiro um tempo para conversar comigo mesmo. Eu tiro um tempo para pensar no que eu estou pensando continuamente. Para saber se eu estou pensando os pensamentos de Deus, ou se eu já estou pensando o que eu quero pensar. Você está entendendo? Você precisa ter um tempo para você se autoavaliar. Examine-se o homem a si mesmo. Você precisa pensar no que você pensa. E quando eu comprei essa cadeira de balanço, eu disse para minha esposa, eu vou comprar uma cadeira de balanço. Ela disse, para quê? Não, eu vou botar no quintal para mim ficar pensando um pouquinho. Eu fiquei sabendo que o Bill Gates, ele tem uma cadeira de balanço, quando ele quer resolver problema, ele fica sentado lá. Eu disse, eu vou comprar uma cadeira de balanço. Na casa dos meus sogros tem cadeira de balanço. Aí eu comprei uma cadeira de balanço, botei no quintal. E como eu acordo cedo, aí quando o sol está nascendo, ele vai surgindo assim por trás de uma caixa d'água do vizinho, e eu fico lá, na cadeira de balanço, pastor. Depois de fazer meu devocional, umas 6 horas, tomando um café, olhando, pensando. Aí quando eu pensei que não, demorou muito, a minha esposa, compra outra cadeira. Aí ela já queria tomar a minha, eu digo, não, eu vou comprar uma para ti. E ficou 2 cadeiras de balanço no quintal. Porque, sabe, pode ser a rede, não importa onde, do meu celular e vou falando o que Deus está falando comigo. Não tem lugar certo para me receber minhas pregações. Por quê? Porque a sua mente está vulnerável a Deus, e Ele coloca na hora que quiser, e você aceita. Mas tem gente que está emprestando a mente para o diabo, Ele coloca na hora que quiser, e você aceita. Você está entendendo? Você precisa fortalecer a sua mente. O cara que mais falou de mente na Bíblia foi Paulo, não foi nem Jesus. Claro que Jesus abordou todos os temas, mas Paulo falou muito de mente. Por quê? Paulo teve que viver um processo de desconstrução da religiosidade dele, para ele ser quem ele foi. Foram 14 anos, porque ele era um cara religioso a tal ponto de matar os cristãos e achar que estava servindo Deus assim. Olha só o que uma mente dizer, eu preciso levar alguns aqui para o céu comigo. Vou aparecer lá na igreja, vou salvar todo mundo, vou botar uma bomba, explodir, como todo mundo é salvo, todo mundo vai para o céu comigo logo. Sabe, eu estou só metaforicamente falando, porque a sua mente, se ela não tiver, sabe, em Deus, ela pode fazer essas loucuras. Então, a gente precisa entender, porque se a sua identidade for afetada, o seu caráter será ferido. O seu caráter será ferido. E o que eu falei ontem foi isso aqui, ó. O Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. Jacó era um homem com caráter ferido. Era um homem mentiroso. Um homem que não respeitou nem a sua família. Ele era uma pessoa desonesta. Sabe? E o seu caráter, ele projeta o seu futuro. Ele está dizendo para onde você está. Sabe? Cristãos que têm dons, mas não têm caráter. E é aí que a gente precisa descontaminar o nosso chamado. Tem um Salmo 119, versículo 83, que diz assim: eu já me assemelho a um odre na fumaça. Jesus não fala que o vinho novo precisa de um odre novo? E eu fui pesquisar o que era o odre, há muito tempo atrás, como é que era feito o odre, e o odre a gente sempre pensa assim que é uma taça, né? Mas o odre era na verdade uma pele de animal, uma bolsa feita de pele de animal, de carneiro, né? Que passava por um tratamento,
e ali então se colocava o vinho, né? Se costurava e colocava o vinho. Só que o odre é o seu chamado. Quando ele diz assim, o salmista, eu já me assemelho a um odre na fumaça, ele está dizendo que aquela pele de carneiro, antes de se tornar um odre, ela tinha que ficar submetida a uma fumaça. Por que tinha que ficar na fumaça? Por 3 motivos. Primeiro, para tirar as moscas, porque era uma pele de animal, você sabe disso, acumula moscas, e moscas, na Bíblia, é sinônimo de demônios, ou seja, uma libertação. O odre novo, ele precisa passar por uma libertação, e nós passamos por isso. Jesus nos libertou, amém, queridos? Então, ele ficava na fumaça para que as moscas saíssem. Ele ficava na fumaça também para tirar o cheiro de carne. A gente tinha ou não tinha cheiro de carne? Às vezes alguns, você está afundando, então começa a ficar com cheiro de carne, né? Então o odre ficava na fumaça para espantar as moscas, o odre ficava na fumaça para tirar o cheiro de carne. Isso tem tudo isso tem uma representação espiritual, né? A mosca fala dos demônios, a carne fala das vontades, dos desejos, né, ilícitos. E por último, o odre ficava na fumaça para ter resistência, tá? Você guardava bem isso. Para você ser um odre novo, você precisa ficar na fumaça, para sair moscas, cheiro de carne, e para você se tornar resistente. Sabe por quê? Porque o vinho novo fermenta, ele dilata, ele cresce. Você não vai conseguir suportar o avivamento dentro de você, aprisionado, com cheiro de carne e ressecado. Você precisa então ser um odre tratado. É isso que o Senhor está te dando entendimento nesses dias, para você experimentar um avivamento, um vinho novo na sua vida. Amém? Entenda tudo isso pela palavra. Guarde tudo isso. E isso se mostra claramente, queridos, quando Deus fala com Moisés. Moisés tinha um chamado, mas ele estava contaminado. E Deus diz assim para Moisés: Moisés, tu vai ser um libertador. E ele se precipita. Ao saber que ele era um libertador, e ele estava com a identidade ainda de egípcio, ele não tinha ainda, porque ele foi criado durante 40 anos no Egito, 40 anos ele passou no deserto fugindo, e 40 anos ele guiou o povo de Deus no deserto. Ele viveu sempre parado para isso. Ele sai eufórico, e aí ele vê um egípcio batendo em um judeu, aí ele quer se tornar o vingador. Ele vai lá e mata o egípcio. Ele começa a liderança dele de forma errada. Ele foi muito imaturo, ele não se preparou para viver o que a promessa dizia. Porque, como nós lemos aqui, a palavra foi lançada sobre Jacó, mas ela se cumpre ela cai em Israel. E Moisés tinha uma palavra, mas ele precisava ainda passar por uma mudança. Aí ele foi precipitado, aí ele tem que fugir, aí ele passa 40 anos no deserto, na escola de Jetro, seu sogro, e ali Deus fala com ele numa experiência, e diz: agora sim, você pode ir lá no Egito, que você está preparado, se descontaminou. Davi passou, José do Egito passou, não foi assim, recebeu a palavra e já... O povo do Egito saiu do Egito, não foi direto para a terra prometida, teve que passar pelo deserto. É o que a gente chama de refinamento. É quando Deus tira os teus excessos para que fique a tua essência. O refinamento. Você sabe que um ouro em estado bruto, ele é ouro, mas ele está misturado. E o ouro, no estado refinado, ele vira uma peça, uma joia. Todos os dois são ouros, mas um está sem valor, porque está misturado. Entenda uma coisa: você misturado
perde o seu valor. Refinado, você se torna uma joia valiosa. Amém? Então é isso que a gente está falando. Aí Deus diz assim: Moisés, erros que eu cometi na minha vida. Sabe, um dia eu estava tão envolvido com a obra, que Deus me mostrou que eu estava perdendo a minha família. A gente tem que equilibrar as coisas. E Deus disse uma frase para mim, eu nunca esqueci: pare o que você está fazendo e comece o que você deixou de fazer. Pare o que você está fazendo e comece a fazer o que você deixou parado. Foi assim. Sabe, eu era um cara que, sexta-feira, eu estava na vigília da igreja. Sábado, à tarde eu fazia reunião com a liderança de jovens. Sábado à noite, eu reunia com os jovens. Domingo de manhã, eu ensinava na escola bíblica. Domingo à tarde, o pastor chamava para uma reunião. Domingo à noite, ou eu estava assistindo, ou eu estava pregando. Os meus finais de semana. Dia de semana, eu dava aula de manhã, de tarde, de noite. Às vezes, dava aula na faculdade de sábado. O que aconteceu comigo? Eu tive um burnout. O burnout, essa palavra eu acho que não era nem muito conhecida. É um acúmulo de estresse não resolvido. Vai acumulando, aí você, eu sou forte, não, eu estou bem. Aí uma hora dá um pico, e eu acordei e não quis sair da cama. Eu disse, daqui eu não saio hoje. A minha esposa, você não vai para a igreja? Não vou e não quero ver ninguém na minha frente. Eu não quero falar com ninguém. Sabe assim, o celular vinha uma mensagem de uma pessoa que você ama e dizer, eu não quero saber dessa pessoa hoje. E eu fiquei na cama, gente. Só que graças a Deus, né, eu entendi que aquilo era num estado inicial e que se eu não reagisse rapidamente à gestão do meu tempo, eu vou mudar a minha saúde. E eu levantei, não naquele dia, no outro. E eu comecei então a praticar esporte, eu comecei a mudar a minha alimentação, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu perdi mais de 15 quilos e não quero encontrar eles nunca mais. Até hoje eu tenho uma prática de atividade, de alimentação muito cuidadosa, e isso influenciou toda a minha família, os meus filhos, né? Sem impor. Então assim, mudou. Onde eu vou, qualquer lugar que eu for viajar, eu levo meu tênis, eu faço minha corrida. Então assim, isso é uma coisa que você vira hábito. E aqui eu quero te indicar um livro. Esse livro não é cristão, mas é um livro que fala de princípios sobre gestão da vida. Hábitos Atômicos. Eita, por que a gente não consegue? Compra um tênis novo, uma roupa de academia, vai para a academia, vai fazer a caminhada, daqui a umas semanas para. Porque a gente quer mudar só comportamentos. E aí a gente quer mudar o comportamento, mas não quer mudar a identidade. Ele fala de 3 camadas da mudança: identidade, processos e comportamento. A gente quer mudar o comportamento, mas não tem um processo para fazer isso, e a identidade não mudou. E aí ele ensina, ao invés de você dizer assim, eu vou parar de fumar, quando você diz eu vou parar de fumar, você está dizendo que quer mudar um comportamento. Mas quando você diz assim, eu vou deixar de ser fumante, você está mudando uma identidade. Quando você diz assim, eu vou começar a ler um livro, você está querendo mudar um comportamento. Mas quando você diz assim, eu digo muito isso lá na igreja, muita gente começou a fazer atividade física. Você quer caminhar às 5 horas da tarde, né? Então assim, a primeira coisa que você faz, limpa esse terreno 5 horas da tarde. Não marque mais nada às 5 horas da tarde. Seja rigoroso. Eu quero falar contigo 5 horas. Não, vou marcar 4, ou então 6. Limpa o terreno 5 horas. Não deixa nenhuma motivação concorrente. Porque aí você vai treinar a sua mente para 5 horas só para fazer aquilo. Amém?
Ninguém vai te tirar daquele lugar, pelo contrário, as pessoas vão estranhar no início, mas depois elas vão entender que você criou um hábito, e você vai entender que criou um hábito. O problema é depois você que criar um hábito, você entender que esse hábito precisa ser equilibrado. Eu correr minha mente, que história é essa? Nós vamos descansar. Você começa a falar a sua mente. Eu comecei a treinar minha mente, por exemplo, eu nunca tive problema de ficar à noite acordado. Quando vem um problema, e pastor, tem problema? Às vezes eu estou com a minha esposa já para dormir, ela, irmão, não, pode tirar os irmãos tudo dessa cama aqui. Não vai ficar nenhum aqui. Amanhã a gente lembra deles no café, eles tomam café da manhã com a gente. Agora, aqui dentro do quarto eles não vão ficar não. Eu brinco com a minha esposa, pastor. Olha, os irmãos podem tomar café com a gente, almoçar, mas dentro desse quarto aqui, os irmãos não vão ficar não. Bora dormir, minha filha. Se a gente começar a conversar desses irmãos, a gente vai perder o sono. Bora dormir. Se eu estou em casa, gente, eu durmo 9h30 da noite. E acordo 4h30. Aí o que acontece? Eu digo assim para mim, quando eu acordo à noite, começa a pensar assim, e começou a funcionar. Sabe, depois eu nunca perdi uma noite de sono, fica pensando por lá. Se eu perder o sono, tu quer ficar sem sono? Vamos embora ler a Bíblia. Lavo o rosto, aí eu vou ler a Bíblia. Eu não deixo a minha mente escapar, gente. Toda hora eu estou escutando uma música, sabe, eu sempre estou com o meu celular, com o meu bloco de nota anotando, eu estou sempre ocupando a minha mente, eu não deixo. Quando eu vou correr, eu boto um fone de ouvido, né, porque quando você está correndo, você está tendo ali uma batalha na mente, pastor. Você está querendo desistir, sabe? Você começa a sentir uma dor que não existe, aí você, não, é sério, é sério. Então assim, hoje eu comecei a correr 1 quilômetro, 2 quilômetros, hoje eu corro 8 quilômetros, já estou indo para o 9, eu faço treinos progressivos, corro 4, eu corri, toda semana é um treino progressivo, amém? E quando você termina, a sensação de bem-estar é um negócio impagável. E aí você bota a roupa, tá fininha, né, não? É bom demais, gente. Bom demais. Então assim, tudo isso é um treino. Treine corpo, treine mente, treine espírito. No espírito, vai orar? Começa a treinar. Começa a orar 5 minutos. Agora eu vou orar um pouco mais, vou orar 10 minutos. O problema é que a gente fica naquela oração que a gente fica pensando no que orar. Gente, orar, antes de falar com Deus, é ouvir Deus. A essência da oração não é falar com Deus, é ouvir Deus. O que você fala para Deus, Ele já sabe, mas o que Ele vai te falar, Deus, eu te amo, como é bom. Aí vem um choro, vem um riso, sabe, vem o versículo, vem tanta coisa. Aí as pessoas dizem, não, você não está orando. Está orando. Você está em oração, é a conexão do céu com a terra, e da terra com o céu. Você está entendendo? Eu estou te dando essa base para você entender, porque assim, quando você está ferido na identidade, no caráter, aqui eu tenho alguns exemplos aqui de pessoas, né, que começaram bem e não terminaram bem, e outras que começaram mal e terminaram bem. Caim, Acã, Esaú, Judas, Geazi, Ananias, Safira, eles não tinham transparência, eles tinham um problema de caráter, e o final dessas pessoas e de tantas outras não foi bom. Elas experimentaram de Deus, mas perderam o que Paulo disse. Eu tenho receio. Distraírem, gente. Cuidado. Então, essas pessoas aqui se distraíram de alguma forma, se entregaram. Mas essas aqui, em contrapartida, Jacó, Zaqueu, Manassés, Nabucodonosor, Paulo, Pedro e muitos outros, eles começaram mal e terminaram bem, porque eram pessoas que passaram a priorizar a Deus. O que Davi dizia? Senhor, eu só peço uma coisa. O que Paulo diz? Eu tenho um alvo, eu prossigo para o alvo, esquecendo das coisas que para trás ficam. A partir do momento que você começa a ter um relacionamento íntimo e orgânico com Deus, Ele passa a ser o seu foco. E como diz Paulo Vieira, foco
é quando você transforma energia dissipada em energia concentrada. É o princípio da lupa. Você pega a lupa, né, e coloca ela ali na direção dos raios solares e coloca ela incidindo sobre uma folha seca, propósito, no seu chamado, para se distrair, para de ser horizontal. Eu vou fazer um curso aqui, eu vou fazer outro curso ali, eu vou fazer outro curso acolá, eu vou para cá, eu vou para ali, e fica só para o lado. Seja mais vertical, suba, se especialize, vá fundo naquilo que Deus te chamou para fazer. Se aprofunde na sua liderança, leia, ore, busque, aprenda, faça investimentos compatíveis com o lugar que você quer chegar. Não há nada pior do que você querer chegar no lugar e conseguir chegar nesse lugar, mas não fez investimentos e não amadureceu para chegar nesse lugar. Amém? Deixa eu só te dizer uma coisa para a gente passar para um outro tema. Tem coisas que Deus não vai te dar porque você ora muito. Tem coisas que Deus não vai te dar porque você estuda muito. Tem coisas que Deus não vai... Por quê, pastor? Porque aquilo que é bom nas mãos de um imaturo pode se tornar mortal. Um remédio de tarja preta é bom, mas dá para uma criança tomar? Se torna mortal. Bota uma criança de 5 anos para dirigir um carro. O que é bom se torna mortal. Você sabe aquela expressão que tem nos produtos perigosos assim? Mantenha longe do alcance de quem? Eu fico imaginando Deus lá no céu dizendo para os anjos assim: mantenha longe do alcance daquela criança. Ela não vai saber administrar. Dá uma nota de R$100 para o teu filho de 2 anos. Ele vai pintar, vai rasgar. Ele não vai entender o valor daquilo. E Deus não vai te dar uma... O Senhor ainda não me deu. Quando a gente deveria perguntar: Pai, será que eu ainda não amadureci para receber isso? Então tem coisa que Deus vai te dar quando você amadurecer. Porque quando você amadurece, Deus muda os teus presentes. Meu filho está maduro, vou dar uma bicicleta para ele. Meu filho amadureceu, vou dar uma moto. Meu filho está tão maduro, vou dar um carro para ele agora. De dom. Tem gente querendo se promover, querendo que o seu líder tenha pressa em te promover. Talvez você ainda não tenha uma maturidade para isso. E por falar em maturidade, a gente vai entrar nesse tema aqui, como eu falei, que tem a ver com relacionamentos. A gente está percorrendo dimensões humanas, dimensão da identidade, dimensão do teu chamado, dimensão dos teus relacionamentos. Hoje nós estamos falando como resgatar essa identidade com tudo aquilo que a gente falou ontem, mapeando tudo aquilo, crucificando tudo aquilo, todas as causas que podem comprometer a gente. E hoje o Senhor está te dando ferramentas para você resgatar a sua identidade e para você curar seus relacionamentos. Porque relacionamento faz parte também da nossa jornada. Tire a palavra relacionamento do cristianismo e você terá apenas uma religião. Terá uma associação de pessoas, uma confraria. Porque de fato, querido, ser um corpo, Jesus diz que nós somos um corpo, é manter um relacionamento íntimo e orgânico com as pessoas. Íntimo não é quem está perto de você, íntimo é quem está dentro de você. O teu próximo não é quem está perto, é quem está dentro. Amém? Porque a dependência emocional pode existir no relacionamento de pais com filhos, de cônjuges, amigos, líderes. Tem muitos líderes também manipulando pessoas, ao ponto até de abusar delas, verbal, fisicamente, espiritualmente. Então é muito importante você mapear o seu líder, seu liderado, para você entender se o comportamento é sadio ou é um comportamento dependente, doentio. Quais são as características de uma dependência emocional, de um relacionamento? Primeira coisa que eu quero dizer para você: um relacionamento baseado na dependência emocional,
ele cresce para dentro, ele não cresce para fora. O relacionamento saudável, ele sempre cresce para fora. Ele inclui mais pessoas. Ele chama mais pessoas. O relacionamento dependente, ele é característica: ciúmes, possessividade e desejo de exclusividade. Quando você vê uma pessoa que quer ficar só com você, não quer ficar mais com ninguém, uma pessoa que não quer, sabe, não quer incluir outras no relacionamento, sabe, esse tipo de relacionamento, ele pode estar sofrendo uma dependência emocional. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês: cautela e como é que é? Cautela e canja de galinha, é alguma coisa assim, um provérbio que eu me esqueci, né? Cautela faz bem nesses casos. Não é porque você pode identificar uma característica dessa que você já vai definir todo um relacionamento como dependente. Tenha calma, tá? Eu estou te dando essas características separadamente, mas elas sempre estão agindo em conjunto, então tenha muito cuidado, né? A quantidade de sintomas para você então classificar. Preferência por passar o tempo sozinho com o outro e frustração quando não consegue. Fulano, tu vai fazer o quê? Vem para cá para casa, vem dormir aqui, vem almoçar aqui, vem tomar café aqui. Tem gente que quer assim um pastor delivery. Já viu o pastor delivery? Pastor, vem para cá, pastor, almoçar. Pastor, vem aqui tomar café. Pastor, vem me visitar. Pastor, vem. Não. Isso um líder também. Há pessoas que chegam dentro da igreja com o tanque emocional vazio. E eles estão querendo que você enche esse tanque. Você está entendendo? Só que você precisa tomar muito cuidado, porque na medida que você encher alguém e ficar vazio, todos os dois estão comprometidos. Tem gente que só quer fazer saques na sua vida, saques emocional. Me dá o que você só recebe saque. Ela vai ficar vazia. Eu aprendi muito cedo com o meu pastor: mantenha uma distância respeitável com os seus liderados, de tal maneira que você não tire deles o que tem que ficar neles, e eles não tirem de você o que tem que ficar em você. Haja uma linha de respeito. Então há pessoas que chegam com um tanque emocional querendo que você encha. Não, você só vai contribuir, encher você não vai, tá? Raiva irracional ou depressão quando há afastamento. Ô fulano, tu viajou, tu foi a Bacabal e não me disse. Que isso, gente? Está perdendo a consideração comigo. Tu foi jantar ontem com fulano, tu nem passou um zap para mim. O que está acontecendo? Sabe esse tipo de coisa, gente? Um perguntou para o outro assim: por que você está aqui? Rapaz, eu estou aqui porque eu não escutei ninguém na minha vida. Todo mundo queria me dar um conselho e eu não escutava. Mas e você, por que você está aqui? Rapaz, eu estou aqui porque eu escutei todo mundo. Cuidado com os extremos, gente. Mantenha equilíbrio. Você não é de ninguém e você não é de todo mundo. Saiba disso. As pessoas precisam entender: você tem o seu tempo, você tem a sua família, você tem os seus compromissos. Se você não fizer isso com o seu liderado, ele vai invadir tua privacidade. Ele vai querer exigir você toda hora. Você está entendendo? Aparece uns dependentes emocionais dentro da igreja. Meu amigo, não, cuidado, tá? Cuidado para não sofrer e cuidado para não praticar isso. Quantos estão compreendendo isso aqui? Minha esposa foi curada de dependência emocional. Ela queria fazer porque, me consultando, eu digo: não, amor, você pode decidir, você pode fazer. Vai viajar para um congresso? Não, eu não vou, sozinho eu não vou. Então assim, ela mesmo foi se mapear. Ela fez a escola, a IFOL, e ela descobriu que ela tinha dependência emocional. E quando ela veio de lá, ela disse: olha, eu me libertei de você. Eu disse: graças a Deus, minha filha. Graças a Deus, eu me libertei de você. Você está entendendo? Porque uma pessoa dependente, ela terceiriza as suas
escolhas, as suas decisões, ela coloca o coração dela nas mãos de uma outra pessoa. E quando, sabe, escute uma coisa, o que é um Deus? Um Deus na sua vida é tudo aquilo que você tem que consultar para responder Deus. Deus te faz uma pergunta, responder Deus, você tem que perguntar para alguém, o seu Deus não é aquele, o seu Deus é esse aqui. Porque se o seu Deus falou, é para Ele que você tem que responder. E tem gente que coloca pessoas entre elas e Deus e terceiriza. Então assim, fomenta. E tem líder que gosta disso. Ele não quer que a pessoa tenha a vida dela com Deus, ele quer sempre que a pessoa esteja dependendo disso. Mas aqui na PNL temos ensinado isso, vivido isso, para que a pessoa tenha a vida dela com Deus. Algumas coisas pontuais, ela vai consultar o psicólogo. Claro, exatamente. Agora, saber se passa a marcha do carro ou não passa. Qual é o sabor do sorvete? Saber se fica Quanto é que bota de gasolina? Porque isso aí vai virando uma coisa doentia. E o líder passa, mas a vida da pessoa com Deus é para sempre. Exatamente. Então é isso que, como líder, a gente precisa. O processo natural é você cuidar de uma pessoa e emancipar ela. Dentro de um processo. Tinha os místicos, que eu já falei para vocês, esse quarto era cheio de gente. Tinha os místicos, tinha esse apóstolo, tinha os discípulos dele. Aí o discípulo dizia assim: apóstolo, sua bênção para mim bem ali na padaria. Aí eu e um amigo meu, olhava assim e dizia, aí em 30 dias você cria amizade, né? Aí você já começa a brincar. Aí eu chegava para o meu amigo e dizia: apóstolo, eu vou no banheiro, me abençoa. Aí começou a virar uma brincadeira, sabe? Todo mundo conhecido, porque, gente, peraí, é exagero, você sabe, né? Então, assim, o que o pastor está falando é verdade, a gente precisa entender isso. Tem líder que fomenta, aí entra uma equação doentia. Qual é a equação doentia? Num relacionamento de manipulação, o forte se alimenta da fraqueza do fraco, e o que tu quer que eu faça? E o forte se alimenta da fraqueza. Vem aqui, fraquinho, faz tudo o que eu quero. Aí eu faço. Aí começa uma coisa que a gente vai já falar, uma coisa que é seríssima, começa a manipulação, e isso gera até abusos, relacionamentos íntimos, uma série de coisas, porque a gente já viu casos de pastores que se aproveitam de pessoas vulneráveis, e aí começa, sabe, ver Você só podia ter um carro melhor quando seu pastor tivesse um carro melhor. Uma coisa louca assim, né? É verdade, pastor. É isso aí. E a gente está falando de igreja, parece que nem existe. Mas existia isso. Feitiçaria. É uma feitiçaria. Você já começa, sabe, a envolver a pessoa numa trama, numa manipulação, sabe? E você sustenta isso para essa pessoa permanecer ali, submissa a você. Exatamente. Amém. É muito melhor. Glória a Deus. É verdade. Isso é muito importante, gente. Porque o contrário também é verdadeiro. Tem gente na igreja que está muito bem e o pastor está sofrendo lá. Isso em igreja de convenção é muito comum. Eu vim de igreja de convenção. O pastor está com a casa lá na casa pastoral, toda cheia de buraco, ganha mal, não dá para reformar, a igreja não reforma. Sabe, sentimentos românticos e sexuais começam a acontecer, fantasias. Isso está acontecendo no meio dos jovens. Sabe? O jovem começa ali a ficar pegajoso com o outro, começa a se separar, casais de namorados, né? Casais que começaram a namorar, começam a ficar excluindo, sai do meio da juventude, aí vai lanchar sozinho agora, aí chega na igreja, fica os dois lá no cantinho, não fala mais com a galera, não anda mais com todo mundo.
aquelas duas meninas que se converteram, de repente uma começa a dormir na casa da outra, aí de repente uma começa a passar a mão no cabelo da outra, daqui a pouco já começa a surgir coisas mais avançadas, tanto do lado de homens quanto do lado de mulheres. Essas coisas acontecem, o homem que começa a aconselhar mulheres, e a mulher começa a dizer, meu casamento está tão ruim, a minha vida íntima, e aí, olha, mulheres, nunca, eu não sei se é assim, pastor, sem a presença da minha esposa. Primeiro que se uma mulher vier falar comigo, pastor, eu quero falar com o senhor, está aqui o telefone da minha esposa, minha filha, fale com ela. Se você marcar com ela, aí, e quiser minha presença, você fala para ela que ela me chama, que eu vou estar lá, junto. Nunca, né, porque é uma coisa assim, perigosíssima. Então, a gente ensina muito isso, essa questão, porque começa a despertar coisas assim, sabe, uma amizade, um homem e uma mulher, amizade, dois, um homem e uma mulher, é um negócio estranho, é ou não é, gente? Não. Mesmo lutando com a esposa, ainda pode ter coisas bem sutis que tentam entrar e causar um estrago. É verdade. Então, assim, de repente, uma mulher que está ali com o seu esposo, sendo aconselhada por um pastor e uma pastora, a mulher começa a admirar os conselhos, sabe, aquela coisa, e começa, coisa sutil de mente que está vulnerável. Toma muito cuidado com isso, tá? E esses sentimentos românticos começam a acontecer e tem sido muito comum. Preocupação com a aparência. É aquela pessoa que diz, fulano, tu veio de verde, mas tu não sabia que eu vinha de preto? Peraí, tu está me desconsiderando. Vamos vir com a mesma cor de roupa. Tu vai para a igreja hoje? Não. Se tu não vai, eu não vou. Quando você viu um negócio desse, gente, levanta a antena. Se uma pessoa vai para a igreja por causa da outra, e não compromisso com Jesus antes de você, teste suas amizades dizendo assim, eu tenho um compromisso com Jesus antes de você, meu amigo. Eu gosto de você, mas gosto mais de Jesus. Se a pessoa, olha, tu me ofendeu. Ofendi? Dizer que eu gosto mais de Jesus. Se o marido disser para a esposa assim, eu amo mais Jesus do que você, ela se ofender, tem alguma coisa errada, não tem? Ninguém pode se ofender se você diz que ama mais Jesus do que ela. Ele tem que se alegrar. Você tem que ver assim, poxa, se ela me ama mais do que Jesus, então tá bom. Essa pessoa é madura. Agora, meu amigo, eu amo você mais do que qualquer coisa. Eu sou capaz de deixar a igreja por tua causa. Aí tu diz assim, para trás de mim, Satanás. Isso não é saudável, gente. Bom, pessoa anula a sua personalidade para poder agradar o outro, começa a entender, você não está vindo para a igreja, começa a disfarçar e não falar a realidade para a pessoa. Um relacionamento saudável fala a verdade, e não aquilo que a pessoa quer ouvir. Os verdadeiros amigos vão falar a verdade para você, amém? Então, não realização de planos em curto ou longo prazo se o outro não fizer parte. Rapaz, eu estou pensando, Deus está me chamando para abrir o ministério, e tu não falou comigo? Não, Deus não mandou falar? Não mandou chamar você? Rapaz, sou teu amigo, sim, rapaz, nós somos amigos, mas nós temos vida própria. Nós somos um corpo, mas nós temos vida própria. Comece, sabe, a testar os seus relacionamentos, a submeter-eles ao filtro. Impossibilidade de enxergar com realismo o erro dos outros. Fala a verdade. Afeição física além do apropriado, referência toda hora. Então, isso tudo é para você mapear, não é para você definir uma pessoa. É para você levantar as antenas e começar a observar alguém, porque é uma sutileza entre a amizade saudável e a dependência emocional. E o ponto principal é, a dependência emocional cresce para dentro, começa a excluir pessoas e dá exclusividade para uma só, ou para poucas.
E já a amizade saudável tem as seguintes características: livres e generosas. Não tem essa questão de fechar, pelo contrário, é abrir, vamos chamar mais gente, sabe? Vamos incluir mais pessoas, vamos fazer mais amizades, certo? Vamos fazer mais discípulos, vamos multiplicar a célula. Não, tá bom demais aqui, vamos deixar a célula aqui desse jeito, a gente se conhece. Uma amizade, ela é construída no fogão a lenha, sabe? Leva tempo, é algo artesanal, não é essa cultura da internet. Conheceu ontem, te amo, amo sua vida, aí já está no outro dia fazendo postagem, minha melhor amiga, conheceu ontem. Não, gente, amizade verdadeira leva tempo, tem estações, tem fases, sabe? Teste suas amizades e elas vão ser duradouras, amém? Me ajuda aí, o Anderson, passa aí, pronto. Não são egoístas, felicidade quando um dos amigos faz amizade, deseja que o outro desenvolva, atinja o seu potencial. Amizades saudáveis são direcionadas para fora e não para dentro, são edificadas mais sobre, tornando forte, e não aproveitando-se da fraqueza dessa pessoa. Amizade verdadeira é baseada na força, amizade dependente é baseada na fraqueza. Eu quero essa pessoa porque ela é fraca, ela vai ficar dependente de mim. Mas a saudável não, eu quero essa pessoa porque ela é forte, ela vai se tornar mais forte, eu vou aprender com ela, ela vai se tornar melhor, a gente vai crescer junto. Então é baseado na força e não na fraqueza. Alegres, benéficas e edificantes. O equilíbrio quanto ao impacto da amizade da vida pessoal. Você tem a alegria de ver a pessoa crescendo, você tem a alegria de ver a pessoa cada dia avançando. Isso aqui são características das amizades saudáveis, amém? E nessa jornada da sua identidade, da sua espiritualidade, para a sua mente, você precisa também priorizar o seu corpo. Eu quero passar do Jesus Cop, sabe? E ele fala de uma experiência de um pastor, e ele levou esse pastor na igreja dele. Você mesmo vai poder assistir, e a gente vai caminhar para o encerramento, falando sobre isso. Pode? Valeu. Está aqui o vídeo, vou dar o play. Aquele grupo em específico, eles organizaram uma comida bem mais saudável. Mas ele tinha feito o menor pratinho. Era um pratinho assim, insignificante para os nossos padrões, né? E eu, como não conhecia, queria aproximar, puxar a conversa, achei que aquilo era desculpa para iniciar a conversa, mas não queria falar daquilo. Então eu olhei para o prato dele e falei, está se cuidando, hein? Era só para sorrir, cumprimentar e entrar. Quando eu falei isso, ele me pergunta, quantos anos você tem? E eu sempre brinco, quando um cara com mais de 60 perguntar a sua idade, ele vai te dar sermão. Eu lembro quando ele falou, quantos anos você tem? Já pensei, cara, deu ruim, começamos aqui. Quando eu tinha 44 anos, ele falou, achei que você estava perto dos 40. Eu falei, eu morri. Ele falou isso, eu falei, você o quê? Eu falei, eu morri. Eu falei, como assim morreu? Eu falei, eu morri, eu tenho o laudo médico da minha morte. Do lado dele estava a Eva, a esposa dele, que foi quem o socorreu, levou para o hospital na ocasião. E ele falou, os médicos me reanimaram 5 vezes. Nas primeiras 4 eu voltei, na quinta não. Eu já mudei o assunto, porque não é toda hora você conversa com alguém que morreu, né? Já conheci alguns. Mas eu falei, como é que você sabe que você não voltou na quinta? Tipo assim, o que estava acontecendo? Ele falou, não, porque eu me vi saindo do meu corpo e tudo o que aconteceu a partir de então, ele falou, eu assisti do lado de fora. Ele falou, eu vi o que o médico falou quando tirou minha aliança e entregou para minha esposa. Eu vi que horas era no relógio lá do hospital, quando ele assinou o laudo da minha morte. Ele falou, e a minha versão bate nos mínimos detalhes com a do médico da minha esposa. Né? Ele falou, enquanto eu estava ali em pé, assistindo tudo o que aconteceu, a presença inconfundível, não precisa de anúncio, não dá para explicar. Ele falou, eu sabia que era Jesus. Mas ele disse que ele não sentia permissão de virar e olhar e encarar. Mas quando sentiu aquela presença, ele já sabia que Jesus ia falar com ele. Diz que Jesus chegou perto do ouvido dele e sussurrou para ele assim, você é um suicida. E aquilo, meu amigo, foi na linguagem do boxe, o soco no rim, né? Eu já sabia para onde ia a conversa, quando falou, você é um suicida.
E o Senhor falou assim para ele: eu tinha um plano extraordinário para a sua vida, mas você conseguiu abortar isso porque nunca cuidou do seu corpo. Como eu estava ainda com sobrepeso, ainda que na fase 2, interrompi ele e falei: cara, você era gordo? Tipo assim, vamos conversar Vamos direto falar aqui? sério. Ele falou: não. Eu falei: você comia muito? Ele falou: também não, meu problema era até comer pouco, mas comia errado, jejuava sem sabedoria, para entrar e sair o tempo todo, não dormia. Ele falou: toda noite para mim era uma vigília. Ele falou: eu dormia 2, 3 horas para buscar Deus e tinha experiência com Deus. Eu, eu lembro que eu soltei uma expressão assim, mostrando que eu estava impressionado. Ele falou: calma que fica pior. Ele falou assim: Jesus me deu uma visão do que teria sido o meu velório. O velório que nunca aconteceu. Ele falou assim: eu assisti, eu me vi no caixão, arrumado, terno e gravata, coroa de flores em volta, família, amigos chorando. Ele ainda comentou, ele falou: cara, a pior coisa de você assistir é o seu velório, e eu vi o meu. Ele falou: enquanto eu estou tendo aquela visão, Jesus continua falando atrás de mim, comigo. Ele falou assim: alguém estendia a mão na direção do corpo dele, no caixão. Ele dizia: mas o Paulo era uma bênção. Por que será que Deus recolheu ele tão novo? Então, não sei você como pastor, mas uma frase que em 30 anos de pastorado eu ouvi muito é: quando chega a hora, não tem o que fazer. Como se tudo tivesse fatalisticamente determinado para acontecer num cronograma específico. E quando ele ouvia essa frase, quando chega a hora, não tem o que fazer, Jesus falava atrás dele: além de abortar o meu propósito para a sua vida, você faz com que eu seja julgado. Jesus falou: eu lembro que eu levantei, e até hoje essa lembrança me emociona. Eu levantei daquela mesa e eu falei para Deus: nunca mais o Senhor vai chamar minha atenção de novo sobre isso. Parece que fez sentido tudo que ao longo de anos tanta gente falava. Eu era daqueles assim, fazia piada, brincava com o negócio, não levava muito a sério. E naquele momento eu falei para Deus: nunca mais o Senhor vai chamar minha atenção de novo. Eu entendi. Mas o que eu falei para Deus? Falei: eu não posso te prometer mudar de hoje para amanhã. Porque eu mesmo sabia e pregava que você não muda comportamento sem mudar valores. Nesse mesmo ano, 2013, antes... Amém. Só até aí, ele é um vídeo de 11 minutos, depois você pode assistir também na internet, mas fica uma mensagem. Esse pastor, ele é o Paulo Canuto, sabe? Ele levou ele na igreja, você também pode ver no YouTube, o pastor Luciano levando ele na comunidade Alcance, e ele viveu essa experiência. Viva até morrer. Tem gente que está morrendo antes do dia, está se assassinando. E aí as pessoas dizem: por que Deus levou essa pessoa tão cedo? Teve um infarto, uma queda de pressão, teve um AVC, teve um derrame, teve um isso, aquilo, né? Então assim, a gente precisa olhar para essas coisas também, para não abreviar o nosso chamado. Ele fala de um evangelista, acho que do país de Gales, né? McChain. E ele diz que esse McChain, ele deixou uma frase que ficou muito conhecida. Ele morreu aos 29 anos, né? Um avivalista, melhor dizendo. Ele disse assim: Deus me entregou uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo e comprometi a mensagem. Para ele morrer aos 29 anos. Mas ele se castigou tanto que ele chegou no final da vida sabendo que ele tinha feito alguma coisa errada com o instrumento que Deus deu para ele carregar a mensagem. Então a mordomia do corpo, queridos, é na verdade um princípio. E como eu disse ontem, né, aqui tem um texto de Tessalonicenses, né, que eu coloquei aqui, que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livre de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu costumo dizer que plenitude é uma palavra plural. Por quê? Porque plenitude tem a ver com corpo, alma e espírito. Então é uma palavra plural. Você tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da mente, tem que cuidar, pregar mais pessoas, viver bem. Tem gente com 30, 40 anos enferrujado, rangendo, acordando, todo doído, sabe? Você precisa cuidar da sua saúde. Eu acordava cansado, eu acordava, sabe, com peso aqui nos ombros. Então, tudo isso desapareceu a partir do momento que eu comecei a cuidar do meu corpo e cuidar da minha mente.
Então tudo isso é treinável, gente, tem coisa que é treinável. Olha o oxe, foi embora, foi eu que apertei isso tudo. Deixa eu ver aqui, que tem a frase, estava encerrando para a gente fazer uma oração. Aqui, mais cedo ou mais tarde você terá uma audiência com o tempo e a saúde. Todo mundo, gente, não adianta. Deus vai querer que você preste conta da sua saúde e do seu tempo. Não é Deus meio quilo de açúcar dentro da tua boca, não é Ele, é você que bota. Aí depois ele fica dizendo Deus, aí tem gente que fica expulsando o demônio da diabetes, demônio da glicemia, não expulsa, gente. Aí você vai precisar de um milagre, e nem todo mundo vai receber esse milagre da cura física. Nós temos o exemplo de que muitos partiram sem o milagre da cura, é ou não é? Agora, se você se cuidar, eu tenho certeza que Deus vai cuidar do teu propósito, você vai chegar mais longe. Então, assim, a gente não pode espiritualizar o que é natural e nem naturalizar o que é espiritual. Fica aqui um alerta. Olha, eu preguei num retiro para pastores, falei isso, né? E eu vi assim muita brincadeira no meio, vamos comer panelada mesmo, aquela coisa. Pensou que não foi parar no hospital aí. É mais difícil correr atrás da saúde do que preservar a saúde. Preserve sua saúde. Porque depois que você perder ela, vai ser mais difícil você correr atrás da saúde. Aí você vai ter que ter tempo, aí você vai arrumar tempo. Aí você vai ter que ter dinheiro. Aí sim, você vai começar a reorganizar a sua agenda, se você poderia fazer isso com saúde. Tem gente que só reorganiza a sua vida depois que adoece. Aí tu vê lá, nossa, está fazendo caminhada. Pois é, rapaz, passei 15 dias na UTI. Depois de passar 15 dias na UTI. Todos nós, gente, podemos sofrer, ainda fazendo bem ao nosso corpo, nós podemos ter problema de saúde. Mas com certeza, se você cuida do seu corpo, Deus não vai deixar você ter problema de saúde. Até o dia que devemos exercitar o corpo e devemos zelar pelo corpo. Nós já falamos da mente, que ela tem que ser renovada. Nós já falamos do espírito, né, que ele precisa ser recriado, ele precisa ser curado, nossa alma, e aí o corpo, ele precisa ser nutrido. Isso fala de alimentação. Ele precisa ser exercitado, né? Isso fala de atividade física, e ele precisa ser zelado. Isso fala de cuidados, né? De cuidados que a gente precisa. Então tudo isso nos leva a entender que não basta apenas ser místico, a cura espiritual, sem levar em consideração o mundo natural. Seja um líder completo, seja um líder pleno. E eu volto a repetir essa frase: plenitude é uma palavra plural. Se você quiser, pode até usar sinônimo, porque ninguém é espiritualmente saudável, emocionalmente doente. Não é. Um corpo doente, você vai ter a sua emoção afetada e pode ter a sua espiritualidade também afetada. Amém? Então vamos cuidar do corpo, sabe? Vamos nos esforçar, isso é treinável, para que a gente possa ter essa vida abundante. Amém, queridos? E para encerrar, como eu falei, a gente sempre faz uma oração chamada a grande renúncia. A oração da grande renúncia é uma oração que contempla todas as áreas que a gente falou aqui, de forma macro. É quando você vai, vasculhar a sua vida e fazer uma movimentação intercessória. Você vai interceder agora, de maneira que você tem a ver com a sua vida, mas ainda assim você vasculha essa área. Você está vasculhando aqui a parede, aqui está limpinha, mas nem por isso você não passa a vassoura ali. Você está entendendo? Porque você faz logo o serviço completo. Vou vasculhar a parede inteira. E a parede tem partes sujas e tem partes limpas. Então você faz isso. Então, quando a gente fizer a oração da grande renúncia aqui, eu quero que você repita tudo, mesmo que não tenha a ver com você.
Ah, eu nunca pratiquei obra de feitiçaria. Não tem problema, mas repita. Amém? Porque eu falei para a gente aqui das 4 áreas. Tem áreas que é cega, você não está vendo. E tem área desconhecida que você não conhece. Amém? Então não custa nada passar uma vassoura, não custa nada acender a luz, que nem aquela mulher na procura da dracma perdida. Amém, queridos? Amém. Eu quero que você fique de pé. Eu vou pedir para o Anderson botar o fundo, mas se você sentir alguma coisa, uma tontura, se você não conseguir mais falar, levante sua mão bem alto. Amém? Levante sua mão bem alto que nós vamos interromper a oração e vamos orar por você, porque tem pessoas que têm sintomas durante essa oração. Então, eu queria que você ficasse bem atento. Pode baixar mais o fundo, viu, Anderson? Isso. Amém. Quero que você feche os seus olhos. Você vai repetir essa oração comigo. Amém? Mas antes eu quero orar por você. Pai, nós queremos declarar esse ambiente completamente submetido à tua soberania, à tua grandeza. Nós vamos fazer uma oração intercessória, Pai. E nós pedimos a presença dos teus anjos aqui nesse lugar. Nós pedimos a presença do teu Espírito Santo, de forma específica. Espírito Santo, Deus, conduza pessoas a áreas que estão cegas e desconhecidas. Em nome de Jesus Cristo. Eu peço, Senhor, que o Senhor guarde a casa do teu filho agora, os filhos, toda a família seja guardada agora, Deus, porque é uma oração de batalha, de guerra, e nós declaramos todos os inimigos agora neutralizados contra a nossa família, contra a nossa liderança, contra essa igreja, meu Pai. Nós pedimos agora, neutraliza, Pai, toda arma apontada contra nós, não venha prevalecer, em nome de Jesus. Diga comigo: diante de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo, diante dos anjos, dos principados, é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu tenho uma aliança, é o meu Rei, o Deus a quem sirvo. Eu não tenho outro Deus além de ti. Eu reafirmo que já renunciei a Satanás, seus demônios, suas obras, e neste momento, como intercessor, eu me coloco na brecha para restaurar os lugares que foram assolados de geração em geração, por causa dos pecados e das iniquidades que eu pratiquei, que minha família, minha vida, e todas as maldições que vieram sobre mim, e a minha linhagem, em decorrência desses pecados, eu crucifico esta maldição, eu crucifico toda idolatria, toda cegueira, toda surdez, toda mudez, toda insensibilidade, toda identidade desajustada, arrancada da minha vida, da minha família e da minha parentela. Eu peço perdão, renunciando como pessoa e linhagem, todo envolvimento com novenas, com envolvimento com entidades. Eu peço perdão e peço que o Senhor restaure essa área da minha vida. Eu só tenho um Deus, eu só tenho um Senhor, e Ele se chama Jesus Cristo.
de Nazaré, eu quero pedir perdão por todo o misticismo que eu permiti entrar na minha vida e nas minhas gerações. Amuletos, talismãs, objetos consagrados a demônios, todo tipo de ocultismo. Eu peço perdão a tudo aquilo por ter praticado rituais de umbanda, de magia negra, de espiritismo. Eu peço perdão por todo o envolvimento com candomblé, com quimbanda, com feitiçaria, com maçonaria e todo tipo de envolvimento místico. Eu peço perdão por todo ato de sedução, lascívia, sensualidade, bestialidade, pensamentos impuros, fornicação, prostituição, adultério, homossexualismo, lesbianismo, pedofilia. Eu peço perdão por todos os envolvimentos sexuais que eu tive fora do casamento. Eu me desligo da alma dessas pessoas e eu desligo a alma dessas pessoas da minha vida. Eu peço perdão por ter praticado assassinato, aborto. Eu peço perdão pela linhagem familiar de suicídio, de homicídio, de furtos, de roubos. Eu peço perdão pela quebra familiar, dos vínculos, da honra, adultério, de alcoolismo, de furto, de glutonaria, de rebeldia, de confusão, de inveja, de desonra aos meus líderes, aos meus pais, a toda figura de autoridade. E por fim, eu declaro o Senhor Jesus Cristo como meu dono, o meu guia até a morte, e após ela, por toda a eternidade, eu pertenço ao Senhor. Eu renovo a minha aliança contigo, Jesus, consagrando a Ti toda a minha família, toda a minha parentela. Eu declaro novos céus, nova terra, onde as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida e na minha linhagem. Eu te agradeço, Senhor, pela grande libertação, pela grande salvação, através do sacrifício de Jesus, a quem eu dou a honra, a glória, o poder, o louvor, a majestade, pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Eu declaro sobre você uma nova história. Bota desde o início essa canção, que a história continua de uma forma diferente. Faz barulho, se você está pronto para essa nova estação. Quem disse que acabou? Quem disse que é o fim? Quem disse que é o fim? Se o próprio autor, Se o próprio autor
Há um tempo pra todas as coisas debaixo do céu. eu creio. Há um tempo Pra todas oh recantarabalaba-cheira, cantarabassorerererererere. Um novo horizonte. Toda a legalidade foi quebrada. Deus está te devolvendo a história da tua vida. Ele está te devolvendo agora. Ele canta o choro durou uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Prepare-se para a estação de frutos abundantes. Oh, o poço está sendo desentulhado. Venham as águas, as águas. Um rio fluindo. Líderes curados, líderes livres da influência da maldição. Líderes agora que não tem medo do passado. Nova história, nova história. Eu profetizo pelo Espírito de Deus uma nova história da sua vida, do seu ministério, da sua família. Curas, milagres, um mover sobrenatural na tua casa vai começar agora. Um novo nível na sua vida. Chore, canta, lava, sorererererere. Isso, vamos, chore, calava, sorere. Quebrado em nome de Jesus. O inferno perdeu. O céu está vencendo. Chore, canta, lava, serere, baraba, lava, sorere. Chore, calava, sorere. durou uma noite. O choro durou. Curados para curar. Curados para curar. Depois de uma experiência começa uma missão. Curados para curar. Eu quero pedir que o pastor Gilberto venha dar a bênção sacerdotal sobre a sua vida. Essa bênção é para essa nova estação da sua vida. Quem disse que é o fim? Fecha os... Que você esteja virando uma página na sua história. Um tempo novo esteja aflorando. Olha o quanto Deus lhe ama. Tudo que ouvimos aqui nesses dias, toda essa direção, toda palavra, é Deus dizendo: olha, meu plano está de pé com a sua vida. É Deus dizendo: olha, eu quero usar você, mas primeiro eu quero curá-lo, eu quero sarar você. Que Deus te abençoe hoje. Que você carregue o que você recebeu aqui para dentro da sua casa, para dentro da sua família, para o seu ministério. Obrigado, Senhor, por esses dias. Tudo que vivenciamos aqui, eu abençoo cada um dos teus filhos com toda sorte de bênção e profetizo um tempo novo. É como se Deus estivesse zerando a tua história hoje e você estivesse começando algo novo. Saia daqui hoje para ser feliz, para prosperar. Saia daqui hoje para frutificar de maneira extraordinária. Eu te abençoo, abençoo tua casa, teus filhos,
abençoa o teu casamento, abençoa o teu ministério. Em nome de Jesus Cristo. Que o Pai, o Filho, o Espírito Santo nos unja nessa noite com óleo fresco para um tempo novo. E um vinho novo sobre esse odre novo que é você, que somos nós. Em nome de Jesus, você diz amém. Dá um aplauso bem bonito para o Senhor. E dizer que logo logo nós vamos ter outros momentos, vamos aprofundar isso, para que a gente possa levantar aqui um povo também pronto para ajudar outras pessoas nessa área, no nome de Jesus. Quantos querem ajudar outras pessoas? Amém. Vão na paz, podem ir, né? Vão na bênção. Muito obrigado e até amanhã. Amanhã nós temos macrocélula aqui.